Olá, querido amigo. Olá, queridos telespectadores, todos ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao canal Daniel Duarte. É um prazer, mais uma vez, estar falando com vocês. Obrigado por vocês assistirem meus vídeos e compartilharem, e comentarem e deixar o seu link aí. Continuando com as perguntas e respostas. A pergunta é a segunda pergunta do Cláudio. O Cláudio que fez uma pergunta no comentário no vídeo no meu canal. Você também pode fazer e deixar as suas perguntas, que eu estarei respondendo de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas claro, é o possível que eu posso mostrar na Escritura para você. Estarei dando a minha opinião, estarei mostrando o que diz a Escritura Sagrada e você pode tirar você mesmo, você próprio pode tirar as suas próprias conclusões. A segunda pergunta do Cláudio foi esta. Está escrito na Bíblia que no céu não entra pecado. Então por que o pecado da inveja entrou no coração de Lúcifer e fez pecar contra Deus? Querido Cláudio, o Cláudio que fez essa pergunta, estarei te respondendo agora. É verdade. Inveja é pecado. Inveja é pecado. Pelas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, você pergunta algo muito interessante que talvez a maioria dos líderes religiosos, alguns crentes ou alguns evangélicos que vão assistir esse vídeo, ou você que está assistindo agora, não vai concordar comigo. Não importa. Como eu falei, eu vou tentar ser o máximo bíblico, mostrar o que está na Bíblia. O que não tiver na Bíblia, eu vou também falar o que não está na Escritura. Porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou falando para agradar ninguém. Estou aqui sendo o máximo honesto dentro das Escrituras Sagradas, seguindo a regra hermenêutica, o mais possível que eu posso. Na Bíblia Sagrada não encontramos, em parte algumas, a nomenclatura ou o termo, o nome no céu não entra pecado. Não tem na Bíblia a palavra no céu não entra pecado. Talvez muitas pessoas gostam de falar algo que ouviu de uma pregação, de um pregador, de um pastor, e se torna uma tradição. Aí os cristãos vão repetindo, os crentes vão repetindo, e muitas vezes a pessoa faz até um versículo e cita, pensando que está na Bíblia. Mas a pessoa que cita e fala não tem culpa, porque realmente se tornou uma tradição. E quantas pessoas citam coisas que não estão na Bíblia, que as Escrituras Sagradas nem fala, mas a pessoa fala como se estivesse na Bíblia. Uma destas coisas, como eu já ouvi pessoa falando, não foi só o Cláudio, não é só o Cláudio que agora fez a pergunta, mas eu já vi muitas pessoas falando isto, no céu não entra pecado. Existe até um hino na harpa cristã que fala que no céu não entra pecado. Se eu não me engano, é o 422 que fala, no céu não entra pecado. É um hino da harpa cristã, não é a Escritura. No céu não entra pecado. Muito bem, então. A princípio, esta ideia que no céu não entra pecado é errado. Porque na Bíblia não encontramos nenhuma parte que diz, repito, que diz que no céu não entra pecado. Talvez as pessoas confundem numa passagem no Apocalipse, que é uma passagem apocalíptica, uma passagem escatológica, que diz que não entrará coisa alguma que contamine e cometa abominação. Mas lá, nesta passagem, que vamos já ler, não está falando do céu em si. Ou seja, o céu aonde Lúcifer, como alguns dizem, né? É meio complicado falar a palavra Lúcifer.
Depois vamos fazer um vídeo, um estudo sobre essa palavra Lúcifer. Se tem alguma conceito, alguma base bíblica. De antemão dizemos que não tem na Bíblia a palavra Lúcifer. Mas não vou entrar agora nesta questão da palavra nomenclatura Lúcifer. Vamos então. No céu não entra pecado. Na Bíblia não diz que no céu não entra pecado. Nós vamos ler na Escritura, Apocalipse capítulo 21 e o versículo 27, que está escrito assim: E não entrará nela coisa alguma que cometa... repito, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Então vemos aqui que existe esta passagem na Bíblia que fala que não entrará nela. A palavra nela, não nele, que é o termo céu. Nela. Nela o quê? Se nós lemos o contexto de acordo com a hermenêutica, como é uma passagem escatológica, temos que entender que aqui está falando de uma cidade chamada Nova Jerusalém, que desceu do céu para a nova terra. Lemos no contexto, Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E aí vai. Depois fala sobre a estrutura desta cidade, os fundamentos desta cidade. E depois fala que nesta cidade não vai entrar nada que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quero dizer que isto é algo futuramente, algo que vai acontecer futuramente. Deixar bem claro. A palavra está claro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E não entrará, a palavra entrará, na língua portuguesa, dá para entender que é futuramente. Entrará, não entrou, ou não vai entrar, e não entra. A palavra aqui, o verbo está descrevendo assim, e não entrará, verbo futuramente. Ou seja, na língua portuguesa entendemos que isto é futuramente. Então, não é algo para trás. E aqui está falando da Nova Jerusalém. Portanto, temos que entender que quando o amigo Cláudio perguntou, repetimos a pergunta dele, que diz assim: está escrito na Bíblia que no céu não entra pecado. Então por que o pecado da inveja entrou no coração de Lúcifer? Aí vai ser outra pergunta. Entrou no céu ou no coração de Lúcifer? A pergunta é, entrou no coração de Lúcifer. Mas a princípio Satanás estava no céu? Ele estava junto do trono de Deus? Não encontramos também passagem na Bíblia que diz que o diabo, Satanás, Lúcifer, estava ao lado do trono de Deus. Não encontramos isso na Bíblia Sagrada. Alguns usam livro de Ezequiel, capítulo 28, e usa também Isaías, capítulo 14, para falar que lá está falando de Satanás, de Lúcifer, né? Mas não vou entrar na questão agora. Vamos mais para os textos explícitos sobre Satanás. Na questão que Satanás estava ao lado do trono de Deus, alguns sugerem, eu queria tomar o trono de Deus,
O pecado entrou da inveja no coração de Satanás, de tomar o trono de Deus. Temos que entender que ele estava no céu, Satanás. Mas depois que o pecado entrou no coração de Lúcifer, de Satanás, ele não permaneceu mais lá. Poderia ser dito agora assim: no céu não permanece o mal, no céu não permanece o pecado. Aí sim poderíamos encontrar uma passagem bíblica que daria base a esta questão. Livro de Salmos, o capítulo 5 e o versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, o mal, a iniquidade, o pecado, não pode morar com Deus, ou seja, morar no céu. Satanás, quando ele pecou, ele não morou mais no céu, ele foi expulso de lá. A morada dele não teve mais. Então, vemos que um exemplo, vou dar primeiro um exemplo bem prático. É o seguinte: imaginamos que você está em casa com a sua família e chega uma pessoa muito mal, uma pessoa sanguinária. E ela entra em sua casa e quer morar com você, habitar com você. Você vai permitir? De jeito nenhum. Você vai chamar a polícia, você vai tentar tirar para fora da sua casa, para tentar proteger a sua família, porque é uma pessoa má, é uma pessoa mal. Então, ela entrou na sua casa, mas ela não permanecerá na sua casa. Assim também fazemos a analogia lá no céu. Satanás pecou contra Deus ou tentou tomar o trono de Deus, segundo alguns dizem. Então vamos lá. No céu não habita o pecado, ou seja, o pecado não pode morar junto com Deus no céu. Então esta é a questão que Satanás foi expulso de lá. Conclusão: na Bíblia não diz que no céu não entra pecado lá. Agora poderia ser dizido assim: lá não habitará o pecado com Deus. Esta é a questão que foi expulso Satanás de lá. E a Bíblia não se contradiz quando diz que lá não habitará a maldade. Não morará com Deus o pecado. E quando diz que lá na Nova Jerusalém não entra nada que contamine, futuramente, Nova Jerusalém. E não podemos usar isso como passagem, como sendo o céu no tempo de Lúcifer ou de Satanás. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta.